Crioula FM. Crioula FM. Crioula FM na rádio mais fixe. Na casa nossa. Crioula FM. Na rádio mais fixe. Crioula FM. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. 12 horas em Cabo Verde, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta sexta-feira, 26 de abril. Crioula News, título: Jovem baleado na ilha de Santo Antão é transferido para o Hospital Batista de Sousa. Deputado da UCID manifesta preocupação com criminalidade e insegurança em São Vicente. E a ICV diz que Cabo Verde vive a pior situação nos transportes aéreos domésticos desde 1975. Câmara da Praia abre oficialmente festas da cidade e do município sábado no Largo da Quebra-Canela. Chuvas fortes provocam 155 mortos na Tanzânia. Saída da Best Fly dita adiamento do campeonato de futebol no país. Crioula News, Sociedade. Abrimos o nosso bloco informativo na ilha de Santo Antão para informar que um jovem foi transferido para o Hospital Batista de Sousa em São Vicente após ser baleado na madrugada desta quinta-feira no Concelho da Ribeira Grande, em Santo Antão. O comandante regional da Polícia Nacional em Santo Antão, Cipriano Bandeira, confirmou à agência de notícias de Cabo Verde o ocorrido, mas não avançou qualquer pormenor sobre o caso. Uma fonte do Hospital Regional, João Moraes, na Ribeira Grande, disse que a vítima deu entrada na unidade com um ferimento no pé, supostamente provocado por um projétil, tendo o mesmo sido transferido para o Hospital Batista de Sousa para procedimentos cirúrgicos. No entanto, a mesma fonte salientou que o indivíduo se encontra fora de perigo. E na ilha de São Vicente, um homem identificado por Hélder Gomes, também conhecido por Cabeça, de 46 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira na zona de Chã de Cemitério, próximo à sua residência, 109 dias após ter sofrido um atentado. Segundo informações recolhidas pela Agência de Notícias de Cabo Verde, junto da Polícia Nacional, Cabeça foi alvejado com 5 tiros quando descia da sua viatura, onde se encontrava com a mulher e os filhos, o que resultou na sua morte. Ainda, segundo a Polícia Nacional, este caso aconteceu 109 dias após o mesmo ter sofrido outro ataque que culminou na morte do inspetor de auto e diretor técnico das inspeções técnicas automóveis em Cabo Verde, Ismael Neves, de 44 anos, que é o seu primo. Nessa altura, precisamente na madrugada do dia 7 de janeiro, Cabeça e a sua esposa foram baleados, mas foram atendidos no Hospital Batista de Sousa. Ambos tinham ferimentos ligeiros, mas estavam clinicamente estáveis, pelo que permaneceram na unidade hospitalar em recuperação e sob vigilância das autoridades, segundo a diretora clínica do Hospital Batista de Sousa, Nair Santos. A diretora clínica informou ainda que, porque o caso estava sob investigação da Polícia Judiciária, os pormenores acerca do local em que se encontravam internados seriam mantidos em discrição pelo hospital. Tendo em conta a forma como chegaram os pacientes, a diretora clínica não soube especificar, porém, avançou que Ismael Neves, que viria a falecer, chegou nos serviços hospitalares antes do que as outras 2 vítimas. O caso está sob investigação da Polícia Judiciária, que ainda não se pronunciou sobre o assassinato de 7 de janeiro. Crioula News, Política. A deputada da UCID, Zilda Oliveira, pediu ao governo que dote as polícias nacional e judiciária dos meios humanos e materiais necessários para responder à situação de criminalidade e insegurança que se vive em São Vicente. A eleita da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática fez este apelo durante o período de questões gerais, trazendo à liça o assassinato a tiros ocorrido na noite de quarta-feira na ilha de São Vicente. Voltamos a pedir mais uma vez que se criem condições para que a Polícia Nacional, para que a Polícia Judiciária possam
agir e responder a essa situação. Se calhar é hora de nós começarmos a pensar na reativação do BAC, a Brigada Anticrime. Por sua vez, a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Leles, lembrou que foi inaugurada recentemente mais uma unidade policial em Monte Sossego, assegurando que o governo está ciente dos desafios e que os investimentos vêm sendo feitos. Lamentamos profundamente por essas ocorrências, são factos que acontecem. O que eu posso dizer e garantir é que há um empenho do governo para melhor responder. Isto significa que o incidente em si, o triste acontecimento, não anula os esforços que vêm sendo feitos. Necessariamente exige do governo uma tomada de posição, uma análise, uma perspectiva de seguimento e monitorização da situação em São Vicente. Na mesma linha da sua colega, o deputado da UCID, António Monteiro, sustentou que a situação de São Vicente é gravíssima e que não se pode andar aos tiros na ilha. Também afirmou que a inauguração da esquadra de Monte Sossego não chega porque é muito pouco para combater a onda de insegurança em São Vicente. Agora vamos para informações sobre transportes aéreos domésticos em Cabo Verde. O deputado Demes Almeida declarou no Parlamento que o país vivencia a pior situação nos transportes aéreos domésticos desde julho de 1975, devido à incompetência do governo em gizar e executar políticas públicas corretas para o setor. Esta abalada da Best Fly, que não surpreendeu nenhum cabo-verdiano minimamente atento, foi justificada pela gestão da empresa por uma suposta atitude adversa da Agência de Aviação Civil, que alegadamente se relaciona com a companhia com desconfiança, lentidão e hostilidade, e por uma pretensa vigência de um ambiente de negócios em Cabo Verde que é, segundo a Best Fly, tóxico e punitivo. Mas outra é a versão da Agência de Aviação Civil, que comunicou, fez questão de sublinhar que esta decisão não decorre de qualquer animosidade para com a operadora TICV Best Fly, mas sim da continuidade de incumprimento por parte desta operadora de requisitos legais e regulamentares essenciais e da degradação da capacidade financeira da empresa. Demes Almeida sublinhou que depois da Binter Cabo Verde e da Icelander, a Best Fly é a terceira companhia a abandonar Cabo Verde na governação do Movimento para a Democracia e de Ulisses Correia e Silva, iniciada em 2016. Depois da Binter Cabo Verde e da Icelander, a Best Fly é a terceira companhia a abandonar Cabo Verde. As ligações aéreas interilhas estão a ser asseguradas por aeronaves da Air Senegal e da Global Aviation da Mauritânia, deixando em terra a tripulação cabo-verdiana. A responsabilidade e a culpa por este descalabro e pelo caos no setor dos transportes aéreos nacionais é única e exclusivamente do governo do MPD. Desmantelou o sistema dos transportes aéreos que encontrou em 2016. Acabou com a concorrência nos transportes aéreos domésticos, isto para depois cair na contradição de dar aos TSV orientação para entrar no mercado doméstico e concorrer com a TICV Best Fly. Não conseguiu negociar quaisquer contratos de concessão do serviço público, permitindo que os voos interilhas fossem adquiridos a custos elevadíssimos e inacessíveis para a grande maioria dos cabo-verdianos. O deputado do PAICV conclui colocando uma série de questionamentos, nomeadamente sobre o futuro da TICV, se os direitos dos trabalhadores desta empresa serão respeitados ou se simplesmente irão para o desemprego e se as dívidas deixadas pela Best Fly serão liquidadas pela empresa ou assumidas pelo governo, entre outras preocupações. A reação do MPD não se fez esperar, desta feita na voz do deputado Damião Medina, que também remeteu iguais acusações à governação do PAICV. Este anúncio coincidiu também com uma visita por cá de amigos vossos. Nós não engolimos e deixa transparecer, sim, que tem havido tramóia, tem havido boicote do PICV para não nos deixar implementar um serviço de transporte eficiente neste país. Por seu lado, reagindo também à declaração política do PAICV, o deputado da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, António Monteiro, corroborou a opinião que o setor dos transportes passa, na verdade, por vários problemas.
Porque como a Best Fly, que veio de Angola, apoiar num momento difícil, nós estamos agora a falar mal deles, amanhã também iremos falar mal do Senegal. Se as coisas correrem mal, iremos falar mal do Senegal. Portanto, não é por aí. Nós temos que internamente, Sr. Presidente, encontrar as soluções. E eu gostaria de perguntar ao Governo, na pessoa da Sra. Ministra que cá está, qual é o montante que o país está a pagar neste momento pelo leasing, pelo wet leasing dos aparelhos que estão aqui. Estas declarações foram feitas no Parlamento na sequência da saída da operadora Best Fly de Cabo Verde, pondo assim fim às ligações aéreas interilhas que vinha assegurando. Criolla News. Cultura. O Largo da Quebra-Canela vai ser palco no sábado do tradicional show de abertura das festas da cidade e do município, promovido pela Câmara Municipal da Praia, visando proporcionar momentos de diversão e confraternização aos munícipes. Estas atividades, segundo o vereador Jorge Garcia, inserem-se no quadro das comemorações dos 166 anos da cidade da Praia, assinalados a 29 deste mês, data em que a então Vila da Praia de Santa Maria da Vitória foi elaborada à categoria de cidade, e do 19 de maio, instituído como símbolo da resistência colonial. Este último devido ao fato de, nesta ocasião, em 1974, um grupo de cidadãos praienses ser vítima de represálias da tropa portuguesa após desencadearem uma manifestação contra o regime colonial. Sendo assim, afirmou, a atual equipa camarária, liderada por Francisco Carvalho, tem dedicado os meses de abril e maio às festas da cidade e do município. Neste final de semana, mais precisamente no dia 27, o Largo da Quebra-Canela irá acolher às 22 horas o tradicional show de abertura das festas da cidade e do município, momentos de muita diversão, confraternização e, essencialmente, de projeção de novos talentos musicais. Quanto aos artistas, avançou nomes como Ferro Gaita e Mito Cascas, tendo também muitos jovens talentosos e com grande potencial. A programação, acrescentou, prolonga-se até finais de maio, pelo que no dia 17 será realizada a tradicional corrida de cavalos, além de este dia contar também com momentos altos, como a sessão solene na Assembleia Nacional, que será presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves, e a 30ª edição do Festival da Gamboa, 17 e 18 de maio. Criolla News. Momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais notícias que marcam a atualidade. Criolla News. Informação atualizada de segunda a sexta-feira, aqui na Criolla FM. Criolla FM. Você ouve e gosta. Criolla FM. Publicidade. Gosse, hora que você pensa na fazer compra de material de construção, a primeira escolha é a AVC Limitada. Para modelar, preço é mais barato e atendimento é mais fácil. Labutata, ferros de 6, 8, 10, 12, 16, 20 e 25 milímetros. Arame cozido e arames farpados. Chapa de cobertura sanduíche de 5 e 6 metros. Chapas de cobertura de zinco galvanizado de 3 e 6 metros. Chapas liso de 12,5, 3 e 4 milímetros. Chapas xadrez e gotas. Rede malha-sol de 60 e 120 metros quadrados. E rede de cerca plastificado. Visita-nos no Sanajara Grande Frente, na Rua Macaronésia. Ou contactando para 263 41 49 993 92 93 ou para e-mail africila@hotmail.com. A Africila, sempre com descontos especiais. Nicat Limitada, uma empresa especializada na mármores, granitos e silistones. Te dispõe de uma vasta linha de produção, cima, soleiras de portas e janelas, bancadas de casa de banho e cozinha, bases de duches, degraus de escada e ainda não tem várias opções na escolha de campas fúnebres. Vem visitar-nos na nossa nova instalação, na zona industrial de Jara Grande Trás. Para mais informação, liga para 263 1055 971 92
11,90 ou para 5,90 95,99. Mica Limitada. Tudo a melhor preço e qualidade. Nos aguarda a visita com a mesma simpatia de sempre. SIC Cabo Verde é sinônimo de arroz. Melhor, é sinônimo de qualidade e sabor extraordinários. Mimo, Daibon, KDM e Jasmina. Tradição e qualidade se unem em cada embalagem para enriquecer a sua nutrição e a gastronomia. Nossa cultura. Uma marca, um compromisso com sabor. SIC Cabo Verde é tudo sobre qualidade. Estamos situados na Chada Grande Trás. Telefone 263 5446. SIC TV. BFC Limitada. No Tene grande promoção de mosaicos e azulejos, tubos de ferro, chapas de cobertura, chapas de construção civil, louças de casa-banho, materiais de decoração para casa, painel ripados e liso, pneus, materiais de pelador, ferramentas, materiais de eletricidade e canalização, mármores para escadas, entre outras variedades de produtos. Visitando, nos está na Chara Grande Frente, pista de Aeroporto Bédio, telemóvel 526 1808, 526 1808. BFC Limitada. Apoia-lhe contigo. Mano, buflamos também esse óculos. Tinha um copo fixe que se entregou óculos na hora. Óculos na hora? Sim, mo, na hora. Onde? Na Ótica Íris, no edifício Farmácia Central da Platô. E consulta agora? Que lá que é problema. Isso ofereceu consulta. Oferece consulta? Um homem direito para... Claro. Bem, leva te fica hoje ainda melhor. Ótica Íris te fica no edifício Farmácia Central, na Platô. Para mais informação, chama para 261-2362 ou para 356-3037. Ótica Íris. Crioula FM, a marca da qualidade, a marca do sucesso. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e do desporto. Crioula News Internacional. As chuvas fortes associadas ao fenómeno climático El Niño, que levaram a inundações e deslizamentos de terras, provocaram 155 mortos na Tanzânia, anunciou o primeiro-ministro do país no Parlamento. Contudo, o primeiro-ministro não precisou quando é que estas mortes ocorreram. Segundo os dados avançados pelo governante, mais de 51 mil casas e 200 mil pessoas foram afetadas. O número de feridos ascende a 236. O primeiro-ministro exorta fortemente os cidadãos a serem pacientes, especialmente nas estradas, de modo a evitar acidentes. Em dezembro, pelo menos 88 pessoas já tinham morrido na Tanzânia na sequência de inundações e deslizamentos de terras. Desde outubro de 2023, fortes chuvas na África Oriental causaram centenas de mortes em países como o Quênia, Somália e Etiópia. O fenómeno climático El Niño é caracterizado pelo aumento das temperaturas no Oceano Pacífico. Crioula News Desporto. A Comissão Executiva da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, reunida de emergência na sua sede na cidade da Praia, decidiu adiar o início do Campeonato de Cabo Verde de Futebol Sénior Masculino referente à temporada 2023-2024. Inicialmente previsto para arrancar no próximo final de semana, o Campeonato de Cabo Verde de Futebol, de acordo com a comunicação da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, foi adiado ainda sem data devido aos últimos desenvolvimentos relativamente
ao transporte entre as ilhas, que é do conhecimento público. Na semana passada, a Taça de Cabo Verde foi realizada na sua primeira eliminatória, com a realização de apenas um dos 3 jogos programados, já que as equipas do Palmeira do Sal e a Académica da Praia não viajaram para as Ilhas do Maio e Fogo, respectivamente, face ao cancelamento de voos. O Campeonato Nacional de Futebol estava previsto para iniciar no próximo fim de semana, com a equipa da Palmeira a iniciar a defesa do título em casa, no estádio Marcelo Leitão, ante o Barreirense do Maio. Para o Grupo A, a Académica do Fogo devia receber a Juventude da Ilha da Boa Vista e o Académico do Sal defrontar o Rosariense de Santo Antão Norte, no estádio Marcelo Leitão. Para o Grupo B, para além do Palmeira contra Barreirense, estava ainda previsto o jogo entre Morabeza e Varandinha, este último o representante de Santiago Norte. Esta primeira ronda deveria ficar completa com o representante de São Nicolau, a Ultramarina, a receber os sanjoaneses de Santo Antão Norte e com o Boa Vista da Praia a defrontar o campeão do São Vicente em jogos a contar para o Grupo C. Tudo dito neste jornal, pomos um ponto final nesta edição. Desde já obrigada pela sua preferência. Não se esqueça, temos encontro marcado às 20h30 para mais notícias que marcam a atualidade desta sexta-feira. Continue sempre na sintonia da Rádio Crioula FM e tenha a continuação de uma boa tarde e um bom final de semana. Crioula News, informação atualizada de segunda a sexta-feira, aqui na Crioula FM. A rádio que está à frente do seu tempo. Crioula. Crioula FM. 100% digital. A primeira em som digital. Crioula FM, primeiro rádio 100% digital na Cabo Verde. 100% digital. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na Boa Rádio Preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio.